O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, é o marco inicial da terceira revelação de Deus aos homens. Os demais livros da revelação espírita, da codificação kardeciana, partem do conteúdo de O Livro dos Espíritos. Temas aflorados nas perguntas elaboradas por Allan Kardec vão ser desenvolvidos totalmente nas outras obras da codificação. Portanto, o legado de Allan Kardec se apresenta como um todo, homogêneo, consequente, interconectado, interrelacionado e interdependente. A parte terceira de O Livro dos Espíritos intitula-se Das Leis Morais. Em 1864, Allan Kardec publicou o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que aprofunda e desenvolve os estudos apresentados na terceira parte de O Livro dos Espíritos, reunindo trechos do Novo Testamento que constituem os conceitos fundamentais da moral cristã, no que eles têm de universal, sem distinção de cultos, mas de interesse vital para a evolução das relações humanas, interpessoais e sociais. Allan Kardec foi um dos mais notáveis discípulos de Johann Heinrich Pestalozzi. Todos os seus livros são de altíssima qualidade didática e o Evangelho segundo o Espiritismo não foge a essa regra. O Evangelho segundo o Espiritismo apresenta a mais excelente organização para se estudar os ensinos morais de Jesus. O codificador agrupou e organizou as máximas do Cristo metodicamente, didaticamente, segundo a sua natureza, o seu tema moral, com uma disposição que impressiona pela forma com que os temas se deduzem uns dos outros. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo vai mais além. Ele desvela e dá novo sentido às passagens evangélicas que estavam obscuras, misteriosas, que pareciam absurdas ou incompatíveis com a figura do Cristo, ou que eram objetos de dogmas, clarificando essas máximas à luz da ciência espírita. A exegese é o estudo cuidadoso e sistemático dos textos bíblicos para se descobrir o significado original que foi pretendido. É a interpretação das palavras evangélicas conforme os destinatários originais devem tê-la compreendido, devem tê-la ouvido, tentando descobrir qual era a intenção original de quem as pronunciou. Já a hermenêutica também desenvolve uma interpretação das escrituras sagradas, mas ele vai mais além, tenta abranger o contexto do texto, fazer paralelismos, comparar com a história, o momento social, cultural e, sobretudo, analisa as consequências morais e religiosas. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec oferece magistrais exegese e hermenêutica para o Novo Testamento. E o mais importante, demonstra todas as consequências dos ensinos morais do Cristo, com vistas à aplicação nas diferentes situações da vida. Além disso, o codificador também apresenta, como complemento de cada tema moral desenvolvido, algumas instruções colhidas entre as melhores que foram ditadas pelos bons espíritos. Cabe lembrar que foram instruções dos espíritos selecionadas dentre todas as obtidas através de mais de 1000 médiuns diferentes em países diferentes, que eram concordantes entre si, porém, sem que os médiuns se conhecessem mutuamente. Aliás, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec disserta sobre o controle universal do ensino dos espíritos, que é a coluna dorsal da ciência espírita, e a proteção contra os espíritos levianos e pseudo-sábios. O Espiritismo, em sua qualidade de terceira revelação de Deus aos homens, é o cristianismo da Idade Moderna. Ele restaura o cristianismo ao seu verdadeiro sentido, o sentido puramente espiritual. Por isso, o Evangelho segundo o Espiritismo e as demais obras kardecianas oferecem a interpretação das Sagradas Escrituras sem nenhuma conotação material, sem nenhum tipo de aplicação para as riquezas terrestres, mas sim com um ponto de vista totalmente relacionado à vida futura, com uma concepção totalmente espiritual, evolucionária, imortal e impulsionada por Deus para um porvir absolutamente feliz. O Evangelho segundo o Espiritismo é o livro de cabeceira da cama, de meditação diária obrigatória, de leitura preparatória de reuniões doutrinárias. Ele deve ser encarado também como um livro de estudos para a melhor compreensão da doutrina espírita e da vida humana. Faça parte da família Clube de Arte.
E por apenas R$ 18,00 você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.